Um recado rapidinho aqui, antes de dar início aqui à aula 2. Um detalhe aqui que eu esqueci de ensinar na primeira aula, que é um detalhe bem importante, que apesar da maioria das pessoas saberem, algumas outras não sabem, que é como salvar, né? Como salvar o seu arquivo do Excel, você faz alguma mudança e quer salvar. Vocês vêm aqui em arquivo, vocês colocam aqui em salvar. No caso, ele vai salvar de um jeito aqui, porque esse arquivo meu aqui ele já estava salvo, mas geralmente a primeira vez que vocês vão salvar, vai parecer que nem no salvar como, ele vai te perguntar aqui qual lugar que você quer salvar o arquivo. Eu, por exemplo, quero salvar em documentos, e vai aparecer essa telinha aqui. Você pode colocar um nome para o seu arquivo. Eu quero colocar, por exemplo, arquivo 1, ou melhor, tabela 1, e salva. Aí, quando vocês verem ali que o nome da sua tabela alterar ali, ó, ficar ali em cima o nome que você colocou, aí vocês já podem ter certeza que foi salvo sua planilha. E se vocês quiserem, vocês podem fechar e já trocar. Aí vamos supor que você faz aqui outra mudança, coloca aqui 6, por exemplo. Vocês querem salvar de novo, vocês podem vir aqui em arquivo, clique em salvar, que ele já vai salvar automático aqui. Nem vai aparecer para você escolher qual lugar vai ficar seu arquivo. Mas vamos supor também que você faz uma outra mudança aqui. Você coloca outra coisa aqui, feijão, só de exemplo, colocar 10. E vocês queiram salvar essa planilha em um outro lugar, com outro nome. Ou às vezes só mudar o nome mesmo. Tipo assim, vocês querem manter a tabela um e só fazer essa aqui como se fosse uma outra tabela. Vocês vêm aqui em arquivo, vêm em salvar como, escolhe o lugar que vocês querem deixar. Eu vou deixar aqui em documentos também, mas vou colocar outro nome, vou colocar tabela 2. Vou colocar em salvar. Dessa maneira, vocês podem acessar tanto a tabela 2, que tem a carne e o feijão, quanto a tabela 1, que tem só a carne. E caso vocês quiserem acessar outra planilha, vocês colocam aqui em arquivo, vem aqui em abrir, e vou colocar aqui tabela 1, e aqui ó, já vai voltar para do jeito que estava antes, que só tem carne, beleza? Então agora vou prosseguir aqui com a aula 2. Era só isso que eu queria mostrar mesmo. Então, boa aula para vocês. Abraço. E aí, galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou dar continuidade no curso de Excel básico, nessas aulinhas que estou fazendo. E essa, no caso, é a segunda aula. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre funções, fórmulas e como a gente pode estar utilizando elas na nossa planilha. Então, sem muita enrolação, vamos começar. Mas antes da gente mostrar as fórmulas e as funções, lembram da tabela da planilha que eu pedi para vocês fazerem ontem, para vocês completarem? Então, eu completei a minha aqui, mas antes da gente começar a usar as fórmulas, vamos deixar ela aqui um pouquinho mais bonita, porque desse jeito aqui ela tá meio feia. E para começar, a gente pode selecionar tudo aqui, ó, vir nessa opção aqui de bordas, clicar na seta e colocar todas as bordas, que aí vai ficar desse estilo aqui e fica um pouco mais bonito. E aqui nessa parte de cima aqui, né, que é as colunas que eu coloquei, a gente pode colocar uma cor diferente aí só para diferenciar dos valores mesmo. Vou colocar essa cor aqui. Então beleza, nossa tabela já está melhor do que estava antes. Aqui a gente pode até clicar duas vezes aqui para ajustar a largura. Para começar aqui, eu vou fazer aqui uma nova coluna chamada total. Nesse total, o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer multiplicar a quantidade de produto com o valor. Ou seja, vai ser o total de produtos pelo valor. Vai ser o valor de todos os produtos que tem disponível. O que que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai fazer uma fórmula, que a gente vai ter que multiplicar os valores. Então, para você começar a fazer uma fórmula, você coloca igual. Esse aqui vai ser basicamente quando você quiser fazer alguma fórmula, você vai ter que começar com igual na célula. E você pode vir aqui com o cursor mesmo, e colocar a célula que você quer, vai colocar o asterisco, que é para multiplicação, e colocar o valor 20 aqui.
No caso, ele vai multiplicar a célula F2, que é 3, e a célula E2, que é 20. E vai ficar R$ 60, porque 20 vezes 3 é R$ 60. Mas voltando aqui, vocês não precisam também selecionar a célula. Eu só selecionei porque nesse caso é mais fácil do que você vir aqui, por exemplo, e colocar 3 vezes 20, por exemplo. Desse jeito aqui, diria que é um pouco mais chato. Sem falar que se você puxar para cá, vai ficar tudo R$ 60. Então, no caso, se você vir aqui, igual, colocar a célula da quantidade vezes a célula do valor, dá Enter e puxar aqui para baixo, caso dê essas hashtags aqui, ó, é só você clicar duas vezes aqui na largura que já arruma. Nesse caso é porque não tinha espaço suficiente. Mas você pode ver ali, ó, que vai ser multiplicado automático já em todas as células. Como você pode ver, ó, ele utiliza como base a nossa primeira fórmula, ou seja, ele pega as duas células à esquerda. Todas as outras células aqui de total, ele vai fazer a mesma coisa. Pegar as duas células à esquerda. Como vocês podem ver aqui, ó. Sempre as duas células à esquerda e vai multiplicar. E sempre vai dar o valor que a gente quer. Então, eu vou aqui colocar as bordas também. Lembrando que a gente não precisa fazer só com multiplicação. A gente tem o de soma, a gente tem o de subtração, pode ver aqui. A gente também tem o de divisão. Então, todas meio que as fórmulas matemáticas aqui a gente tem. Mas eu vou deixar aqui multiplicação para representar aqui o total dos produtos. Essas fórmulas aqui que a gente colocou, que usam as células como base, elas atualizam de forma automática. Isso é bem interessante notar. Por exemplo, se a gente colocar aqui 10, vai ficar 200. Olha lá, fica 200. Se a gente colocar 5 aqui, vai ficar 50. Então, elas já atualizam automático. Então, se você mudar aqui o valor, você vê ali que já deu um valor grande mais. Se você mudar o valor, mudar a quantidade, sempre vai alterar automático já, sem se precisar mudar a fórmula aqui, certo? Porque como ele está usando as células como referência, então, caso o valor da célula mudar, ele já vai mudar aqui também. Então agora eu quero calcular, no caso total disso aqui tudo. Quanto que vai ficar se a gente comprar, por exemplo, todos esses produtos aqui. Então eu vou fazer aqui total produtos. E aqui, o que a gente pode estar fazendo? Em vez da gente vir aqui, pegar essa célula mais, pegar essa aqui mais, que, por exemplo, se for numa planilha muito grande, você vai ficar um bom tempo fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente pode usar algumas funções. Para usar as funções é a mesma coisa que você usar uma fórmula. Coloca igual, e aqui eu quero somar os valores ali no caso. Então o que eu vou escrever? Soma. Vou usar a função de soma, como você pode ver ali, ó. Soma todos os números no intervalo de células. Então, vou vir aqui, soma, você pode apertar Tab, que já vai completar, e já vai colocar o parênteses para você. Ali, um número. Percebe que quando você colocar o parênteses, vai aparecer essa parte aqui de baixo. E que é isso aqui? Isso aqui são meio que os argumentos, parâmetros que a função vai pegar. No caso, ele vai pegar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, e depois vai somar todos eles. Você também não precisa vir cá escrever 60, ou às vezes vir aqui, clica aqui, depois clica aqui, depois clica aqui. Aí é sempre ponto e vírgula para separar os parâmetros, cada parâmetro. Você pode simplesmente vir aqui, ó, aperta duas vezes e arrasta. Fecha parênteses, enter, já vai dar o total de produtos. Então é muito mais simples você fazer assim. Você só escrever soma, pegar e selecionar todos os valores aqui, que ele já vai calcular tudo para você. E se a gente, por exemplo, quiser calcular a média desses produtos, a gente pode fazer isso também com uma outra função.
Vou escrever aqui médio produtos. Vou colocar as bordas aqui. E a gente vem aqui novamente, igual. E dessa vez escreve média, com acento. Parecer aqui média geométrica, média não sei o que. A gente quer a média aqui, só a média. Olha lá, retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matrizes. Então vocês vão apertar Tab, já vai abrir aqui. Mesma coisa que você fez com soma. Você pega, seleciona tudo, fecha parênteses e dá Enter. E já vai pegar ali a média, preço médio ali dos produtos. Isso também é a mesma coisa de você vir aqui, colocar igual, colocar um parênteses aqui, pegar todos os números aqui. Opa, tô colocando dividido. Somar todos aqui e dividir por 5. Olha lá, você pode ver que vai dar o mesmo valor, porque vai fazer a média aritmética do valor dos produtos ali. Mas é muito mais fácil você usar a função que o Excel já disponibiliza para você, que é a média. Muito mais prático e fácil de se fazer. Vamos supor também que eu queira pegar o valor máximo e o valor mínimo. Tipo assim, o maior valor desse total aqui e o menor valor desse total. Tem uma função própria para isso. Até porque numa planilha, numa tabela grande, porque essa aqui só tem cinco, meio que só tem cinco produtos. Agora imagina uma planilha que tenha, às vezes, 1.000 produtos, 2.000 produtos. Você não vai querer ficar caçando qual que é o maior valor, ou caçando ou somando tudo. Você vai querer usar essas funções. Então, essas funções são para planilhas maiores, que tem mais dados. Então, aqui, se eu quiser pegar o maior valor, eu escrevo aqui máximo, sempre com acento, beleza? Máximo, a loja vai aparecer máximo, aperta Tab, faz a mesma coisa, seleciona aqui o intervalo, o nome disso aqui é intervalo, tá? Quando você seleciona vários valores, fecha parênteses, aperta Enter, olha lá, o maior valor é R$ 300. E o menor valor, a gente vem aqui e escreve mínimo, sempre com acento, novamente, aperta Tab, faz a mesma coisa, seleciona o intervalo, fecha parênteses, enter. R$ 60 é o menor valor. Lembrando novamente que quando você altera o valor da célula que está selecionada, como nesse caso aqui, está selecionado aqui, quando você altera o valor, já muda automaticamente as células aqui. No caso, o total está selecionado nessas outras células também, então eu preciso alterar dessas aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Você pode ver ali que já vai mudar de todo o resto. Tá lá, o total produtos aumentou, a média produtos aumentou. Eu fiz meio rápido, mas ó, como você pode ver, ó, quantidade 10, quantidade 3, quantidade 10, quantidade 3. Então, os valores dali também vão atualizar automaticamente. Quantidade 30. Olha lá, o total aumenta, a média aumenta, o maior valor muda. Caso ele permanecer o mesmo, né? Porque esse aqui também é 300. Então, esse aqui é algo muito bom do Excel. Você já alterando uma célula, ele altera automático a outra também. E um último detalhe que eu quero mencionar nessa aula, um detalhe super importante, é que se você arrastar para baixo, por exemplo, eu quero copiar essa fórmula aqui para as células de baixo. Se você vir aqui e arrastar para baixo, você pode ver que os valores vão ficar diferentes. Você pensa, ó, alguns deram 700, deram 600, 420, zero. Por que que isso acontece? Perceba aqui que está selecionado esse intervalo de células na primeira, certo? Normal. Nessa segunda aqui, está selecionado esse intervalo de células aqui. Ele desceu para baixo. Nesse aqui, ele desceu mais para baixo ainda. E assim vai. Por que isso acontece? O Excel dá a entender que você também está utilizando valores que estão para baixo. Mas nesse caso aqui, não tem valor para baixo. Nesse caso aqui, são só esses valores que eu quero utilizar. Por exemplo, aqui, como você pode ver, ele usou as duas células à esquerda
E quando eu arrastei para baixo, ele não usou essas mesmas duas células à esquerda aqui do primeiro. Ele arrastou para baixo também, para ficar no mesmo rumo da célula de baixo. Então, ele sempre vai arrastando para baixo para ficar no mesmo rumo. Então, o Excel supõe que você também está mudando os valores quando você usa esse preenchimento automático. Então, ele já vai arrastando para baixo aqui para ele pegar valores novos. Mas nesse caso não é bem assim. Ah, então não tem como você utilizar o preenchimento automático para copiar a fórmula para outras células sem você mudar a posição do intervalo? Na verdade, tem como sim. Só você vir aqui, ó, no intervalo, você seleciona tudo e aperta F4. Quando você apertar F4, vai aparecer esses cifrões aqui. Você pode dar Enter aqui, você pode ver aqui que o valor não mudou. Mas se eu puxar aqui para baixo, olha lá, o intervalo vai ser o mesmo em todas as células, olha lá. O intervalo vai ser o mesmo em todas as células. Então, galera, vou deletar isso aqui tudo, tirar as bordas também. Antes de encerrar essa aula, eu quero agora que vocês façam na planilha de vocês isso que eu fiz. Quero que vocês deixem ela mais bonita, colocar as bordas, coloquem cores, de valor do produto por quantidade. Coloque aqui o total, a soma total dos produtos, coloque a média, o maior valor, o menor valor. Então faça isso na planilha de vocês. E basicamente nessa aula aprendemos aqui um pouco sobre funções e fórmulas, funções essenciais que vocês sempre têm que estar utilizando, às vezes no trabalho, algum trabalho de escola ou serviço mesmo. Funções, fórmulas aqui que vocês sempre vão ter que estar utilizando. É uma coisa essencial do Excel. Então por hoje é só. Se vocês gostaram da aula, deixe um gostei, se inscreva no canal, que eu pretendo estar trazendo mais aulas até de diferentes ferramentas aí. Vocês podem até darem sugestões de programas que possa estar trazendo aula, como Excel, PowerPoint, Photoshop. Então deixem nos comentários aí caso vocês queiram ver futuramente algumas aulas sobre tal programa. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, falou.